A disciplina que separa os fortes dos esquecidos começa de uma forma quase imperceptível. Não é um grande momento de decisão, não é uma explosão de motivação, não é uma virada dramática da noite para o dia. Na verdade, ela nasce em algo muito mais silencioso, em pequenas escolhas diárias que quase ninguém percebe. Enquanto a maioria das pessoas procura algo grandioso para mudar de vida, os que realmente constroem resultados começam dominando algo muito mais simples, a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não estão com vontade. Pense por um instante em quantas pessoas têm sonhos grandes, milhões, ideias incríveis, planos ambiciosos, metas que parecem poder mudar tudo. Mas se você observar com atenção, vai perceber algo curioso. A maioria dessas pessoas desaparece com o tempo. Elas começam cheias de energia, falam sobre o que vão conquistar, fazem promessas para si mesmas. E pouco tempo depois, tudo se dissolve. Os planos ficam esquecidos, as metas ficam para depois, e a vida volta exatamente para onde estava antes. Isso acontece porque existe uma força silenciosa que separa dois tipos de pessoas. De um lado estão aqueles que dependem da motivação, do outro estão aqueles que desenvolveram disciplina, e a diferença entre esses dois grupos é muito maior do que parece. Motivação é poderosa, mas ela é instável. Ela aparece em momentos de inspiração, quando você assiste algo impactante, quando sente que agora vai mudar tudo. Mas motivação também desaparece rapidamente. Um dia difícil, uma frustração, uma distração qualquer. E aquela energia inicial some. Disciplina é diferente. Disciplina não depende do humor do dia. Não depende de aplausos, de elogios ou de resultados imediatos. Disciplina é a decisão repetida de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando a empolgação acabou. É exatamente isso que constrói pessoas fortes. A maioria das pessoas acredita que os fortes são aqueles que nunca sentem preguiça, nunca duvidam, nunca desanimam. Mas a realidade é outra. As pessoas fortes sentem tudo isso. A diferença é que elas não deixam esses sentimentos controlarem suas ações. Elas continuam, mesmo quando estão cansadas, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Esse é o ponto que muda tudo, porque ao longo do tempo, pequenas ações consistentes criam uma vantagem que parece quase injusta. Imagine duas pessoas começando no mesmo lugar. A primeira trabalha duro apenas quando está motivada. A segunda faz o que precisa ser feito todos os dias, mesmo sem vontade. No começo, a diferença é quase invisível, mas o tempo amplifica tudo. Semanas viram meses, meses viram anos. E de repente, aquela pequena diferença de disciplina se transforma em uma distância enorme. Uma pessoa construiu algo sólido, a outra ainda está começando de novo. Esse é o destino silencioso de quem vive apenas de motivação. Sempre começar, raramente terminar. Enquanto isso, quem desenvolve disciplina entra em um ciclo completamente diferente. Essas pessoas não estão procurando o momento perfeito. Elas estão construindo consistência. Elas entendem que o sucesso raramente nasce de ações extraordinárias isoladas. Ele nasce da repetição de ações simples, feitas com foco, por muito mais tempo do que a maioria está disposta a suportar. Existe uma frase poderosa que resume isso de forma brutal: a disciplina dói agora, ou o arrependimento dói depois. E a maioria das pessoas escolhe o conforto momentâneo sem perceber o preço que pagará no futuro. Porque cada vez que você evita fazer algo importante hoje, você está adiando a vida que poderia estar construindo. Mas quem escolhe disciplina, está fazendo o oposto. Está aceitando pequenas dificuldades agora para evitar grandes frustrações depois. E isso cria uma mentalidade completamente diferente. Com o tempo, essas pessoas começam a desenvolver algo raro: confiança silenciosa. Não aquela confiança barulhenta que precisa provar algo para os outros, mas uma confiança profunda que nasce da repetição de promessas cumpridas consigo mesmo. Toda vez que você diz que vai fazer algo, e faz, sua mente registra isso. Você começa a confiar em si mesmo, e essa confiança se torna combustível para desafios maiores. Enquanto muitos duvidam da própria capacidade, porque já quebraram tantas promessas pessoais, os disciplinados acumulam provas internas de que podem continuar avançando. Isso cria uma identidade poderosa.
Eles deixam de se ver como alguém que tenta, e passam a se ver como alguém que executa. Essa mudança de identidade é o que transforma a disciplina em algo quase automático. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A disciplina não é construída em grandes decisões. Ela é construída nos momentos pequenos e aparentemente insignificantes. Quando você decide levantar mesmo querendo ficar mais alguns minutos na cama. Quando você decide continuar trabalhando mesmo estando cansado. Quando você escolhe aprender algo novo, enquanto outros estão apenas passando o tempo. Esses momentos parecem pequenos isoladamente, mas quando somados ao longo de meses e anos, eles moldam destinos completamente diferentes. Porque cada decisão reforça quem você está se tornando. Se você escolhe conforto repetidamente, está treinando sua mente para evitar esforço. Se escolhe disciplina repetidamente, está treinando sua mente para agir apesar do desconforto. E essa habilidade se torna extremamente poderosa, porque a verdade é que quase todos os caminhos que levam a grandes resultados exigem atravessar fases desconfortáveis, exigem paciência, exigem persistência, exigem repetição. E é exatamente nessas fases que a maioria das pessoas desaparece. Elas não suportam a monotonia do progresso real, querem novidades constantes, estímulos rápidos, resultados imediatos. Mas o progresso verdadeiro é silencioso, muitas vezes lento, muitas vezes invisível. Quem não tem disciplina abandona esse caminho rapidamente. Quem tem, continua. E é por isso que com o passar do tempo os disciplinados parecem se tornar imparáveis. Não porque são especiais, mas porque permaneceram no jogo quando os outros desistiram. Cada dia que você mantém disciplina, elimina concorrência. Cada semana que você continua enquanto outros param aumenta sua vantagem. E quando você percebe, está em um lugar onde poucas pessoas chegaram, não por sorte, mas por resistência. Agora existe algo importante que você precisa entender. Disciplina não significa perfeição. Ninguém executa perfeitamente todos os dias. Existem falhas, atrasos, dias ruins. A diferença está no que acontece depois. Pessoas comuns usam um erro como desculpa para parar. Pessoas disciplinadas usam um erro como motivo para recomeçar imediatamente. Elas não transformam um dia ruim em uma semana ruim, nem uma semana ruim em um mês perdido. Elas corrigem a rota e continuam. Essa capacidade de voltar rapidamente para o caminho certo é uma das maiores forças da disciplina, porque elimina o efeito cascata da desistência. Com o tempo, isso cria uma consistência que parece quase impossível de quebrar. Enquanto outros vivem em ciclos de empolgação e abandono, os disciplinados vivem em ciclos de execução contínua. E isso constrói algo poderoso, reputação, não apenas diante dos outros, mas diante de si mesmo. Você começa a saber quem você é. Alguém que continua. Alguém que não desaparece quando o caminho fica difícil. Alguém que honra o próprio compromisso. E essa identidade muda completamente a forma como você enfrenta desafios. Porque desafios deixam de ser ameaças e passam a ser apenas parte do processo. E quando você chega nesse nível de mentalidade, algo interessante acontece. O medo diminui, não porque o caminho ficou fácil, mas porque você confia na sua capacidade de continuar. A maioria das pessoas tem medo de falhar porque não confia em si mesma para se levantar depois. Quem tem disciplina sabe que sempre vai se levantar. E isso cria uma coragem silenciosa. Uma coragem que não depende de garantias, mas da certeza de que você continuará tentando. Essa é a verdadeira diferença entre os fortes e os esquecidos. Os esquecidos começaram com entusiasmo, mas pararam quando ficou difícil. Os fortes continuaram, mesmo quando ninguém estava olhando. Agora pare por um momento e pense na sua própria vida. Quantas coisas importantes poderiam ter sido construídas se você tivesse mantido disciplina por mais tempo? Quantos resultados talvez estivessem apenas alguns meses além do ponto onde você decidiu parar? Essa reflexão não é para gerar culpa, é para gerar consciência. Porque a partir do momento em que você entende o poder da disciplina, você pode escolher algo diferente. Você pode decidir que a partir de hoje suas ações não dependerão apenas de motivação, que você continuará mesmo nos dias silenciosos, mesmo quando ninguém estiver aplaudindo, mesmo quando o progresso parecer lento.
Porque no final existe uma verdade inevitável. O mundo esquece rapidamente aqueles que começam e param, mas nunca esquece aqueles que continuam. Disciplina é o que transforma pessoas comuns em forças imparáveis. E agora eu quero saber algo de você. Você quer fazer parte do grupo que desaparece, ou do grupo que permanece? Se você escolhe disciplina, escreve aqui nos comentários a palavra disciplina. Assim eu sei que você faz parte das pessoas que decidiram continuar quando a maioria desiste. E se você quer desenvolver uma mentalidade cada vez mais forte, aprender a dominar seus hábitos e construir resultados que poucos conseguem alcançar, aproveite agora para se inscrever no canal. E claro, deixe o seu like nesse vídeo. Porque quando mais pessoas entendem o valor da disciplina, mais pessoas deixam de ser esquecidas e começam a construir algo que realmente merece ser lembrado.